Olá, meus amigos. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o sistema nervoso, em especial ao sistema nervoso autônomo e uma coligação que ele tem com o sistema límbico, que é a parte de emoções, tá? Então, a aula de hoje a gente começa assim, ó, para poder falar do sistema nervoso autônomo, eu tenho que lembrar que nós estudamos sempre a parte do sistema nervoso funcional numa porção somática, que é representado pelo aparelho locomotor e os órgãos dos sentidos. Isso é, o sistema somático tem lá a parte sensitiva, que é olho, visão, tato, olfato, paladar e audição, e essas partes vão dar informações para o seu sistema nervoso e a resposta que a gente dá, tanto de movimentação de contração de músculo, é chamada de porção motora, tá? Isso do somático, no aparelho locomotor. Existe também uma porção funcional que é a visceral, que são os órgãos internos do nosso corpo, tá? Então eu tenho lá uma porção sensorial, né, que também é chamada de neurônios sensitivos que captam informações. Mas essas informações são um pouquinho diferentes, elas não são tão precisas quanto do aparelho locomotor, que te dá a localização, a intensidade. Sentir uma dor numa víscera é diferente de sentir uma dor no músculo. Mas olha, as vísceras têm outras funções de percepção que às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, tá? Dilatação de um vaso sanguíneo, dilatação de um tubo digestivo, contração de um músculo interno, a gente às vezes não sente. Eu disse, às vezes a gente não sente que isso está acontecendo. O sensorial, então, é um pouco diferente. Mas a resposta, que é a parte mais importante da aula de hoje, a gente chama de resposta que a motora é autônoma. Isso é, eu não preciso de uma vontade para que isso aconteça. Meu corpo faz de forma autônoma, de acordo com a necessidade. E aí vem o problema. A necessidade pode ser alterada com relação a condições emocionais. Para entender melhor, vamos lembrar aqui que o sistema nervoso autônomo, então, é um estímulo motor que vai se dividir em simpático e também parasimpático. Opa, então o simpático e o parasimpático aqui dessa chave é o sistema nervoso autônomo, a porção motora, que vai trabalhar com as funções viscerais e, lógico, vai alterar aí o funcionamento da somático também. Como que isso acontece? Bom, é fácil pensar assim. Quando eu tenho um estímulo motor vindo por sinapses simpáticas ou sinapses que libera adrenalina, eu vou ter um sistema ou órgãos, vísceras, com um estímulo catabólico, um estímulo de gasto energético. Bom, a adrenalina, ela funciona exatamente para isso, para gerar bastante energia, para eu funcionar, principalmente o aparelho locomotor funcionar melhor. Por isso ele é utilizado aqui no que vocês estão vendo de luta e fuga. Quando eu preciso lutar ou fugir numa situação emergencial, quem está fazendo isso acontecer são os estímulos do sistema nervoso autônomo. Por que estímulo? Porque o sistema nervoso autônomo é um sistema motor, ele estimula órgãos a funcionar, tá? Já quando eu tenho um estímulo parasimpático, que também é motor, mas ele vai ter uma função inversa ao simpático. Ele vai liberar ali na sua sinapse com os músculos, com as glândulas, uma característica mais anabólica, com uma preocupação de guardar as energias. Então, quando eu preciso guardar energia no meu corpo, eu estou fazendo anabolismo, portanto, eu estou fazendo um estímulo parasimpático, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente pode dar o relaxamento. Quando eu estou relaxando após uma refeição, eu estou guardando os nutrientes que eu estou digerindo e absorvendo. Eu tenho que guardá-los ali. Diferente do que vocês viram do simpático, que eu estou precisando correr, estou precisando fugir, eu vou precisar de energia extra para fugir ou lutar. Luta, uma briga também. Olha só, para entender, a gente mostra esse sistema aqui, ó. Vocês já viram isso, né?
lá em cima o encéfalo, aqui a medula, ó. Lembra dos ramos nervosos, né? São as raízes que formam os nervos. Pois é, o que vocês estão vendo aqui é um grupo simpático e outro grupo parasimpático. O grupo simpático, vocês estão vendo, está saindo da região entre a região torácica e a região lombar. Estes neurônios estão indo para todos esses órgãos e ele vai dar um estímulo, como eu disse, simpático. Estímulos fazendo com que esses órgãos se preparem para uma luta ou para uma fuga. E desse lado você está vendo o estímulo parasimpático. Vão fazer com que os órgãos preparem-se para um relaxamento, um descanso para poder absorver nutrientes. Note que ele sai de regiões diferentes. Aqui está na região do tronco encefálico, né? Tronco encefálico, portanto encéfalo, e outra parte da região sacral, lá embaixo. Tá? Todos esses órgãos aqui, ó, têm funções, na maioria das vezes, funções antagônicas, né? Quando é estimulado pelo simpático, pelo parasimpático. Mas todos eles estão sendo estimulados de alguma forma. Tá bom? Olha, como os dois precisam trabalhar o tempo todo em conjunto, isso é, juntos, existem momentos que a gente precisa estar trabalhando mais de forma parasimpática, quando, por exemplo, você está relaxando, ou quando você está dormindo, ou após refeição. Mas tem hora que você precisa do simpático, quando você está estudando, quando você está trabalhando, ou quando você está praticando algum esporte, tá? Uma competição. Então você está precisando mais do simpático. Para entender melhor isso daqui, a gente vai fazer um quadro antagônico para você entender. Olha esses órgãos. Todos os órgãos que vocês estão vendo aí, tem uma lista de o que faz o sistema nervoso simpático, né? O nervo simpático, o que ele faz no órgão, que tipo de estímulo que ele dá, e depois no parasimpático, que tipo de estímulo ele dá. E você vai notando que realmente você consegue observar aqui, ó, no simpático, todas as características necessárias para um sistema de alerta, para você estar acordado, desperto, atento para uma luta ou para uma fuga. E aqui você vai ver que tem estímulos que estão mais condizentes quando você precisa descansar, relaxar. Então, por exemplo, para ter um estímulo simpático, vai ter um estímulo simpático. O que é o estímulo simpático? Estímulo simpático é gastar energia, é lutar ou correr. Então, eu preciso de ter essa energia distribuída no corpo. Nota que você, nessa situação aqui, ó, olha aqui o exemplo. Você vai precisar que os vasos sanguíneos de pequeno calibre tenham uma vasoconstrição para distribuir melhor esse sangue pelo corpo. Vai abrir mais vasos sanguíneos. Eu tenho um ritmo cardíaco aumentado porque no sangue estão os nutrientes. A minha pressão aumenta porque o volume de sangue que está indo é maior e está indo mais rápido também. Os meus movimentos respiratórios aumentam porque lembra-se que a produção de energia no corpo, a maior parte dela se baseia em oxigênio. Ela precisa do oxigênio para produzir energia. E os brônquios, quando eles se dilatam para entrar mais ar, eu tenho também a glicemia sendo aumentada para juntar o oxigênio com a glicemia. E olha, meu metabolismo começa a queimar rápido, produzir bastante calor, bastante movimento. O indivíduo corre mais rápido, está acordado, presta atenção. Mas existem outras condições, como por exemplo o movimento peristáltico e a salivação, que é desnecessária nesse momento. Então elas precisam diminuir. Para que o movimento peristáltico vai ser utilizado nessa fase? Eu tenho que desligar o intestino, o estômago e as vísceras. Então eu vou ter produção de secreções também, a ponto de você notar que a saliva vai diminuindo. E olha que curioso, a pupila ela se dilata por causa do sistema simpático. É porque quando você tem a pupila dilatada, a sua atenção se foca só o que está na sua frente, que é o que acontece quando você desliga a luz. Quando você desliga a luz, é incapaz de enxergar tudo. Você consegue enxergar muito bem o que está só na sua frente, o bem focado, que é a intenção da luta ou fuga. Você achar o caminho que você tem que fugir ou enxergar bem o inimigo que você está lutando. Em comparação, vamos fazer na colinergia, que é o contrário, é o parasimpático entrando em ação. A colinergia
É o momento do relaxamento, sono, descanso, a digestão. Aí você vai ter o quê? Você vai ter exatamente o contrário. Você vai tentar evitar o gasto energético, então os batimentos cardíacos diminuem, a respiração diminui, os brônquios contraem. Mas você vai notar que lá os movimentos peristálticos, a salivação vão aumentar. E olha que curioso, a pupila se contrai. Quando a pupila contrai, o que acontece com a nossa percepção de visão? Ela fica tão ampliada que você enxerga tudo. Só que nesse caso você enxerga tudo, mas não presta atenção em nada. Tá? Essa é a característica do simpático e do parasimpático. Isso quer dizer que nós estamos em constante oscilação, uma hora simpático, outra hora simpático, mas que eu posso de repente precisar muito do simpático a ponto de desligar o parasimpático, e tem hora que eu preciso de desligar o simpático para ativar o parasimpático. Nosso organismo sofre o que a gente chama de equilíbrio dinâmico ou homeostase, tá? Homeostase é esse equilíbrio dinâmico de mexe um pouquinho, mexe como uma gangorra, o tempo todo oscilando, tá? E aqui você está vendo ó, o parasimpático durante o descanso, digestão, e durante luta e fuga e atividades intelectuais, o predomínio do simpático, para você estar acordadão. Olha só, nós temos uma relação íntima do sistema nervoso autônomo, então com as emoções, a gente tem que perceber as coisas, tem uma condição que é a interpretação que o cérebro faz da situação. E aí ele identifica se é perigo, e o perigo ele diz se tem que lutar ou se tem que fugir. Dá para lutar, você luta. Tem que fugir, você foge. Ele entra então no mecanismo de estresse agudo. Isso significa que o simpático é um estresse agudo. Às vezes nós vivemos em constante estresse agudo no dia a dia, que passamos o tempo todo e não conseguimos mais entrar em parasimpático. Passamos o tempo todo alerta, tá? Agora, também existem mecanismos que são saudáveis. Por exemplo, você tem uma interpretação, o perigo ou a luta e a fuga pode ser substituído, por exemplo, por um esporte, por um emprego. Quando você arruma um emprego, vai trabalhar, você tem que desenvolver um bom trabalho lá no seu emprego, ou para quando você vai estudar, apresentar uma palestra. Isso quer dizer, você pode ser ruim, você fugir, ou pode ser um estímulo que você fala assim, não, meu simpático está me dando um alerta, mas é um alerta bom, tá? É esportivo. E aí você pode se aproximar dessa situação. Olha, para entender um pouquinho melhor como que acontece essa relação das emoções e como o ser humano ele muitas vezes confunde esses sistemas orgânicos com a parte emocional, isso é, ele mistura um pouquinho as emoções com o seu comportamento, existe uma teoria. Ela pode nem ser verdadeira, mas você vai entender quanto ela consegue passar de informação para vocês. O cérebro dos répteis, ele tem, répteis, já o jacaré, a sua cobrinha, ele tem lá um cérebro voltado para as ações instintivas de sobrevivência. Então, se você tem uma cobra de estimação, ela só está pensando em sobreviver. Você, dentro do seu sistema nervoso central, tem ainda células primitivas reptilianas. Mas, se você tem um cachorrinho de estimação, um mamífero, este mamífero tem um cérebro ligado à emoção. Ele se apega às pessoas, ele é carinhoso, tá? Ele tem uma ligação emocional. Você também tem essa ligação emocional, porque você também tem essas células aí no seu sistema nervoso central. Agora, o ser humano ele tem uma coisa chamada de neocórtex. O neocórtex é aquele parte do cérebro, essa parte onde tem o córtex cerebral, que estão relacionadas às decisões mais racionais. Então, veja, a gente está tendo decisões racionais, decisões emocionais e também instintivas constantemente. É difícil às vezes, porque a gente às vezes cai em algumas peças de tentar sobreviver pela emoção ou pelos instintos, e que na realidade a gente precisa desenvolver um pouquinho mais essas decisões racionais. Isso é uma propriedade do ser humano, mas que pode ser estimulada. E por que eu estou dizendo isso? Porque na realidade
Existe, então, três cadeias que a gente tem que pensar. Nós temos um cérebro réptil, que vem dos estímulos ambientais, ele passa informações lá para a região do sobrevivência, né? Que é controle de batimentos cardíacos, movimentos, salivação e outras coisas mais, e a região do hipotálamo também, que é aquela glândula que a gente já estudou, né? Que fica presa no finalzinho do hipotálamo, são glândulas endócrinas de sobrevivência, tá? Esse é tudo comportamento de sobrevivência. Mas no mamífero primitivo, ele dá uma ênfase à condição emocional, ele tem já um pouco de vínculo, porque os estímulos ambientais passam por um sistema límbico, que é o que nós vamos estudar daqui a pouco, e este sistema límbico vai definir o que é medo e também o que é prazer, e vai movimentar, vai alterar o seu comportamento de sobrevivência. Não é só para sobreviver unicamente. Ele tem que gerar medo para você se afastar ou prazer para você se aproximar da situação, tá? E nós, que temos também um cérebro racional, os estímulos ambientais acabam passando por um neocórtex, que nos dá o livre-arbítrio de fazer ali as escolhas, planejar e tomar novas decisões. E assim eu consigo modular, isso é ensinar o meu sistema límbico sobre o medo e o prazer. Então, ele se sobrepõe numa pessoa racional, uma pessoa que usa bem o sistema mais primitivo, mais moderno, né, que é o neocórtex. Ele usa mais essa área mais primata para suprir a parte límbica, e assim ele tem um comportamento. Mas a gente de vez em quando se pega tomando atitudes que não varia com a parte racional, só pensando na emoção, ou pior, às vezes só pensando na sobrevivência, tá? Para quem gosta desse tema, aí tem um livro do Daniel Amen, que é um psicólogo, ele explica o trabalho que ele fez para identificar várias áreas do cérebro que mexem com as emoções e alguns distúrbios que a gente causa. Porque o que eu vou falar agora é exatamente sobre isso, sobre um sistema chamado sistema límbico, que é onde controla as emoções e é onde pode causar alguns distúrbios que mexem nas nossas emoções e fazem elas passarem por cima da nossa racionalidade, né? Transforme seu cérebro, transforme sua vida, tem vários protocolos lá. Eu indico para vocês, é um livro muito gostoso de ler, fácil, tá? Então, vamos lá para o nosso laboratório. Bom, nosso laboratório tem aqui, a gente vê, a gente já conhece essa peça, tá? Essa peça é o cérebro que está repartido no meio, tá vendo? Um lado do cérebro, com todas as regiões de córtex, os lobos, que são aqueles pedaços, e as dobrinhas, que a gente chama de giros. E aqui, alguns pedacinhos na parte interna ali, ó, na parte interna mais medial, ó, por que medial? Aqui é a lateral do cérebro, e o que está aqui no meio é a porção medial. Estas estruturas que vocês estão vendo aqui, está aos lados, é chamado de sistema límbico. Límbico significa no limbo, ao lado, por isso, tá? Ele tem um elo com a consciência. Por quê? Porque a consciência nossa, ela se baseia de aquilo que nós estávamos falando de emoção, memória, prazer, medo, essas coisas. E o sistema límbico é um conjunto de estruturas que formam uma unidade responsável pelas emoções e pelo comportamento social. Vamos falar de alguns pequenos órgãos aqui que dá para ver nesta imagem. Vamos começar com esse pequenininho que está aqui, ó. Esta pequena bolinha aqui se chama amígdala. Ela é o alerta. Toda vez que você entra em alerta e o seu sistema nervoso autônomo nota que é usar o sistema para luta ou fuga, é ele que avisa. É no sistema nervoso, eu percebi. Bom, avisa todo o sistema nervoso autônomo para entrar em atividade. A continuaçãozinha dessa bolinha, tá vendo? Vamos aproximar mais ela, que senão a gente não vê direito. Tá? A continuação dela aqui, ó, tá vendo? Essa parte toda aqui se chama núcleo caudado, e essa bola central aqui se chama putamen.
que os dois juntos formam o corpo estriado. Olha que curioso. O meu sistema de alerta está ligado no corpo estriado e o corpo estriado está relacionado com o aprendizado motor, principalmente movimento e estabilidade com equilíbrio. Isso quer dizer que meus estímulos de alerta e de medo pode alterar o meu comportamento, o meu aprendizado motor. Eu posso ter dificuldade de aprendizado motor ou posso ter oscilações no meu aprendizado motor por causa do medo ou do excesso de alerta, tá? Viu? Concentração não é ter medo, não é estar excessivamente alerta. Por isso, muitas vezes, atletas acabam tendo aqueles problemas de o medo tomar conta dos movimentos corporais. Bom, vocês viram então, né? Tá aqui a amígdala, núcleo caudado, putamen. Agora tem outra coisa aqui para a gente ver, tá vendo essa bolinha aqui na frente? Se chama núcleo septal. Ele está relacionado com a interpretação do prazer e mais ele também associa-se a movimentos do tipo ritmo respiratório e controle da pressão arterial. Este cara é responsável, então, para durante a sensação de prazer mudar a fisiologia orgânica do nosso corpo. Lembra? Movimentos do tipo ritmo respiratório e pressão arterial são estimulados pelo sistema nervoso autônomo. Então, o sistema de prazer também pode mexer no meu sistema nervoso autônomo. A gente deu o exemplo de luta ou fuga, mas vocês podem usar outros elementos aí relacionados ao prazer que pode dar aquelas mesmas sensações de luta e fuga, né? Batimentos cardíacos acelerados, respiração ofegante, outras coisas mais, tá? A continuação dele, que está aqui, ó, essa corda aqui, é o indúcio cinzento. O indúcio cinzento é só para comunicar com a parte aqui de trás que eu quero mostrar para vocês. Essa daqui, ó, vamos lá. Ó, essa parte daqui de trás, vamos botar aqui por baixo, ó, é o núcleo ou giro denteado. O núcleo denteado ou giro denteado está relacionado com novos episódios de informações e ele está ligado nessa outra estrutura aqui, parece uma bolinha, um monte de bolinha, que se chama hipocampo, que é o responsável pela memória. Viu? Eu tenho lá no meu septo, núcleo septal, o prazer, e ele leva as informações para novos episódios e também para minha memória, tá? Existem outras estruturas também, essa pequenininha aqui embaixo e essa outra aqui, ó. Essa daqui, vamos chamar de fornix, tá? Também relacionado com memória e tudo mais, ó. Se a gente colocar aqui, ó, é uma cordinha. E aqui na ponta do fornix tem uma bolinha que se chama corpo mamilar. Esse é importante porque é o relé que desliga ou liga a amígdala com a memória, a amígdala com o prazer. Então esse relézinho é o que vai fazer a comunicação entre o que é medo, o que é prazer e o que é necessário ser guardado. E para terminar, a parte mais volumosa, que é esse monte de estrutura nervosa aqui que pertence já ao cérebro. É um giro, chamado de giro do cíngulo. Está relacionado também com a memória e o aprendizado. Fica guardadas as informações aí. As memórias recentes passam por aí. Quando você repete bastante memórias recentes, se torna uma memória permanente. É bom lembrar que o giro do cíngulo, junto com o hipocampo, junto com as áreas do fórnix, junto com áreas que têm relação com a memória, eles só conseguem funcionar por repetição. Então é lógico que isso que você está vendo aqui, para aprender, precisa ser muito repetitivo. Então, vamos lá. Vou citar os mais importantes. Aqui, amígdala. A continuação em forma de cauda é o núcleo caudado. Essa estrutura arredondada é a região do putamen. Aí aqui na frente, opa, não dá para ver direitinho, aqui na frente, o núcleo septal. Essa estrutura é só para fazer a comunicação com o núcleo denteado que está aqui atrás, que está ligado no
hipocampo e, para terminar, o giro do cíngulo. Todas essas estruturas fazem parte do tradicional sistema límbico. Tem outras estruturas que fazem parte do sistema límbico também, mas de forma indireta ou que tem uma descrição mais moderna, porque o sistema límbico, vocês viram que é um sistema extremamente complicado. Bom, eu espero que eu tenha dado umas boas dicas para vocês, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui e a gente conversa depois então, tá? Até logo, pessoal.